O Provoca nunca foi um programa normal. Só que hoje a coisa está insana. E aqui na minha frente está uma especialista em insanidade na comédia, na vida, uma figura necessária para esses tempos doidos, amedrontados e superficiais. Ela é atriz, diretora, produtora e uma mulher sempre surpreendente que agora vive Dercy Gonçalves no teatro. Só isso. Bem-vinda, Grace Janucas. Obrigada, Taz. É um prazer estar aqui. Dercy Insana surge em 2001, quando não tinha rede social, e os vídeos continuam bombando. Continuam. Você foi a primeira youtuber? Quase que sim. Não quase é? que sim. Sim, porque a gente teve um DVD que foi gravado pelo pessoal da Trama, que foram assistir a Dercy Insana, que acontecia semanalmente, um show novo toda semana. E aí eles ficaram loucos. Tudo que vocês estão criando aqui, vocês estão botando fora? Sim. Temos que gravar alguma coisa. Aí resolveram gravar um DVD. Esse DVD deu uma estourada. E quando o YouTube chegou no Brasil, destravaram, porque os DVDs vinham travados, Claro. não sei como é que essas coisas de tecnologia, tu sabe mais do que eu. E aí destravaram e entrou no YouTube. Aí disseram, vocês estão na internet. Tá vendo? O que é? Então a gente ajudou o YouTube a crescer no Brasil, não é verdade? Claro que Não, sim. quando eu soube que o nosso DVD estava pirateado, na 7 de abril, eu falei, é um sucesso. É o sucesso E não agora. tinha ninguém da TV, era teatro puro. É o selo de qualidade. E é uma coisa que se espalhou, assim, um E, trabalho muito bacana. E olha, eu vou dizer o seguinte, o número de pessoas reveladas ali, Foi bastante. os formatos também lançados ali, né? É uma lista enorme. Marco Luque, Luiz Miranda, Ângela Dipp, Graziella Moreto, Otávio Mendes, Marcelo Mansfield, lindo, Ilana Kaplan. Uma galera. O Roberto Camargo. Roberto Camargo, Robertinho. histórico. Não, a gente teve ali de elenco fixo, nós tivemos 10 elencos fixos, tá? E nós tivemos, que eram 6, 7 pessoas que faziam todo o show toda semana. E durante esses 15 anos que nós ficamos fazendo sem parar, a terça um pouquinho mais de 15, toda semana show novo, passaram pelo nosso palco cerca de 400 artistas, entre eles você. Eu também estive lá com Eu muita acho que honra e alegria. toda semana era um novo show com um novo tema. Isso. Eu gostaria de explicar à plateia que a menininha em questão tem bem mais de 18 anos. Você criou esse espetáculo num momento difícil da sua vida, não foi? Sim, claro. Como que foi? Olha, toda hora, durante muitos anos, eu não queria mais ser atriz. Eu queria ser dona de bar. Sei. Eu tinha um amigo, o Antônio Rocco, que tinha um teatro ali no centro de São Paulo, na Rego Freitas. O Next. O Next, Isso. exatamente. Um espaço incrível. Exato. Só que o Next começou, você entrava pelo prédio, depois ele conseguiu a parte da frente e abriu um bar. E aí ele me chamou, Grace, quero fazer um negócio. Aí eu, louca pra pegar aquele bar pra mim. E eu pensava, meu Deus, trabalhei tanto de garçonete, eu sei tudo. Meu Deus, não tinha um tostão. E aí ele me diz, eu vou ter que abrir esse bar aí, sei lá, vou chamar o cara ali da esquina, vai botar umas coisas, vou lançar um livro, faz um show aí pra gente. E aí eu chamei alguns amigos, né? E fizemos um show, assim, alguns amigos que faziam coisas interessantes nos anos 80, sketches. E aí perguntei pro Rocco, e aí, o que vai acontecer? Nada, vai fechar. Eu falei, me dá terça-feira, quero fazer um negócio aqui. Ele falou, o quê? Eu falei, não, vou fazer um negócio. Por que terça-feira? Porque é o dia de folga dos atores. Geralmente a gente trabalhava de quinta a domingo, né? Segunda-feira. Na segunda tá meio caído. Tá meio caído, vai fazer banco, supermercado, não sei o quê. Terça já dá uma Terça já levantada. dá Então, a minha ideia do Dercy Insana era abrir um espaço para que nós, atores, pudéssemos experimentar e estudar linguagens de comédia para a gente mexer a areia. Direto no palco. Para mexer a areia que estava parada no fundo, porque o humor estava todo
adolescente, preconceituoso. É uma tendência brasileira que é o humor do bullying, né? Sei. Todo político é corrupto, todo a mulher é puta, é burra, ou careca não sei o quê, é o outro não sei o quê. Sabe, esse humor adolescente da diferença. A gente tinha a maior passeata LGBTQIA+, do mundo. E o pessoal LGBTQIA+, continuava sendo ridicularizado em Com todos os piadinhas lugares. ridículas, né? Ridículas e tal. É. Então, eu achava que a gente tinha que buscar Sei. uma comédia que traduzisse Essa a voz, mudança do pensamento contemporâneo. Lindo. E os temas, assim, do Terça Insana sempre me chamaram a atenção, porque eram, assim, difíceis, né? Estamos falando da pobreza, do alcoolismo, Sim. né? Dos desvalidos e do poder, né? Exato. Era guerra, gula, drogas. drogas, sim, sexo, desejo, movimento negro. Então, assim, já estávamos levantando questões O Luiz muito Miranda importantes. fazia uma entrada que a primeira vez que eu vi, eu fiquei assustado, que era um guardador de carro. É o bêbado. Que entrava pela plateia. Exato. E você achava que era um guardador de carro. Exato, no Rio. Que criou uma confusão na plateia. É isso. Você falava, caralho, porque você não via muito, era meio no escuro e tal. E ele vinha disfarçado e com uma... Porque o Luiz é um grande ator, né? E ele incorpora, ele não interpreta, ele incorpora. Rapaz, eu sou demacrechada, guardador de carro, e aí... Ninguém nunca viu isso. Quero ver seu documento. Agora ele crecou. Só tá faltando esse filho da puta saber se eu tenho diploma. Cheguei pra esse AK, rapaz, Lula mesmo. Lula tem diploma? O que ele fazia me lembra, assim, aquelas coisas mais pesadas mesmo dos stand-ups realmente que cutucam a onça. Aqueles stand-ups que eu tô falando lá do começo mesmo, nos Estados Unidos, assim, de botar o dedo na ferida. Eu acho que, apesar da Terça Insana não ser stand-up, e eu nem saber, na época que eu criei o projeto, eu não tinha a menor ideia, não gosto de stand-up. Não, mas não tinha ainda essa onda nova. Não, né? a onda veio depois. Mas assim, a maneira como a gente tocava dos assuntos era esse. E as nossas personagens, justamente por trazerem esses tipos tão marginalizados para o palco, era essa porrada também. Marginalizados e desacralizar uma freira, como era o Otávio. O Otávio Mendes é um gênio com aquela freira que fumava no palco e falava coisas assim. O Otávio é um grande ator. Eu, na verdade, gostaria de estar aqui cantando, mas a Grace, que é a superiora aqui dentro, me orientou no sentido de que já existem muitos padres, muitas freiras lançando CDs, apresentando programas de TV, mas que freiras humoristas tem poucas. Vamos fazer 22 anos, né? Sim. O projeto. E a gente está com um plano bem bacana de fazer um grande especial, coletar uma parte de material que a gente tenha, remontar, trazer galera que se influenciou pela Terça Insana para botar no streaming para ficar. Tem que fazer. Vamos ver o que eles estão falando da nossa prosa. Olha aqui, prosa. Guizones. Grace, como foi a época do início do Terça Insana? A gente falou dos anos 2000. Marco Luque deu trabalho, ele pergunta. Não. O motoboy do Marco Luque nasce ali, não é isso? Foi, motoboy. Eu dei trabalho para o Marco Luque. Jackson 5, exatamente. Eu enlouqueci o Marco Luque, porque eu falei, não, isso não Melhor. não vai fazer. Melhora, não. Porque quando ele trouxe, por exemplo, a Mary Help para mim, lá a gente ainda estava no Nexo. Era uma personagem, ele tinha só o jeito de falar, mas não tinha texto, era uma coisa mais grotesca. Eu falei, não, tu não vai trazer mais profundidade. Não vai trazer essa personagem para ridicularizar essa personagem. Pelo contrário, eu quero a dignidade dessa mulher. Aí ele veio, aí a gente botou produção, maquiamos. E ela tinha ideia, o ponto de vista da Mary Help, que aí eu falei que ela podia ser limpar o avião, né, e tal. E ela trazia o ponto de vista da mulher trabalhadora que pega o ônibus e que vai para casa.
Ela deu voz. A Mary Help acabou dando voz para essa mulher. Gente. Lindo. Então, E assim. muito perspicaz a observação dela do comportamento humano. e tal. Exatamente. E isso foi uma coisa chata que eu pegava Que no pé de todo mundo. você pegava no pé dele, Exato, pra especialmente. ter. E o Marco Luque fala isso, que você é uma das mestras que surgiram no caminho dele. É muito bonitinho, é verdade. Ah, olha, meus filhos, né? Quando eu vi ela falando com o médico, não tem nada a ver com o assunto, que ela tá com os dias contados que ia fazer lipoaspiração, eu meti o pé naquela porta e falei, o que foi, dona Maria Guinness? Você não tá satisfeito com o meu serviço, não, é? Você fica agitando pela minha costa e falando pra todo mundo que você mesmo fazer lipoaspiração? Quero ver agora você fazer aqui na minha frente. Pega esse lipoaspirador aqui e limpa essa cara, que nem eu faço. Eu tenho que falar de uma personagem que era a minha preferida no Terça Insana. É até perigoso falar de preferida, porque tinha tantas, né? Aline Dorel. Uou, uou. Aline Dorel. Aline Dorel, uma mulher drogada. É de ansiolítico, Ansiolítico. né? Que na pandemia todo mundo Todo tomou. mundo conhece essa cena. Só que ela, dentro daquela viagem, uma lucidez surgia, né? Querido, desça já daí. Vocês não estão vendo o estado de sua mãe, desça já. E ele dizia, eu estou pregado, eu estou pregado. Eu falei, eu entendo a situação em que você se encontra. Quando eu estou também bastante cansada, pregada mesmo, fica difícil tomar qualquer atitude. Mas eu tenho santo remédio. Eu peguei uma escadinha, subi até lá e dei a ele 3 Lexotan. Da onde que veio essa figura? Olha, a Aline Dorel veio de 3 coisas. Quando eu cheguei em São Paulo, em 1984, eu ouvia falar, né? Eu lia Folha de São Paulo, comprava lá no Sul. Tal pessoa, foi da capa da Folha, que importante, tal. Aquelas coisas, quero ir. Bom, aí acabei vindo pra cá, conheci algumas pessoas, não tem esse volume, essas coisas que saem na capa da Folha. Coisas muito legais também tinha, mas não tem essa importância, deve ser amigo de alguém. Mas aí tá. Então, essa coisa, assim, né? Aí eu era atriz, mas eu não conseguia trabalho nenhum, por isso comecei a fazer performance em vários lugares, ninguém me conhecia. E aí, a carreira do ator é isso, a gente está empregado feliz, desempregado deprimido. Empregado feliz, desempregado deprimido. Isso é uma carreira meio bipolar, que a gente tem na nossa área, né? Sim. E agora, sem carteira assinada, tá todo mundo passando por isso. Acabou, todo mundo na mesma. Aí... Certo. Né? Todos vão com medo de todo... Tá tudo na mesma. E aí, eu tinha ido fazer um comercial de televisão, que eu fazia uma figuração lá, né? Pintava com aquele pancake branco, sabe? Que deixava a cara cheia de ferida depois. E aí, eu fazia lá uma figuração e os maquiadores pintavam a gente, tudo com a mesma esponja. Próxima, E aí eles iam conversando, não, porque... Então, estávamos lá, fomos pra piscina e tudo e tal. E às vezes, e tudo e tal. Eu falei, olha, e tudo e tal. Nunca tinha ouvido essa expressão engraçada. E aí eu tinha alguns amigos que tomava o tal do Lexotan. Sim. E eu nunca tinha ouvido falar em Lexotan. E aí, tomei um Lexotan, dormi até amanhã, dormi 3 dias, bom, tá. E aí, eu fiz um espetáculo com o Paulo Betti, onde eu substituía a André Beltrão, que era o Amigo da Onça. Eu fazia 14 personagens. Aí o Paulo Betti dirigiu a adaptação aqui de São Paulo, voltou para o Rio de Janeiro. E aí o Paulo veio assistir o espetáculo, depois de um mês, acho que convocado pelo resto do elenco, para me dizer... E aí, assim, porque o público ria, mais palhaçadinha eu fazia, né? E eu devia estar atrapalhando muito o resto. E aí o Paulo Betti me disse, meu Deus, Grace, tu estás infotografável. Tá fazendo 400 caretas por minuto. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, eu sou carreteira, eu preciso arranjar alguma coisa neutra. Aí eu fui criando essa personagem que tomava ansiolítico e falava e tudo e tal. E ela é uma atriz que está sempre viajando, a Aline Dorel. Mas, principalmente, ela traz essa coisa das drogas lícitas, né? Sim. Que são os ansiolíticos, que, aliás, é um assunto que voltou agora com tudo, porque o pessoal Tá todo está mundo- exagerando, né? Exato, O que está exato. acontecendo? Bom, quem é humano não dá feliz, né?
Tá difícil. Agora, pelo menos, a gente tem uma luz. E assim, nós não processamos ainda tudo que aconteceu Não. nessa pandemia, nessa Não. confusão. Né? Não, eu acho que a gente ainda está processando, estão surgindo coisas que são muito difíceis da gente engolir. E a impotência que a gente tem, por exemplo, essa questão toda dos povos originários, do desmatamento da Amazônia, que é uma coisa quase irreversível, e os Yanomamis. Chegar nesse nível de é que, destruição. assim, na verdade, sinceramente, eu sei que tu já até entrevistou aqui a Dayara Tucano, mas assim, o processo de colonização e de genocídio dos povos originários diminuiu um pouco, mas nunca parou, sempre foi um avanço. Mas agora estamos vendo em rede mundial o que é feito, a barbaridade. Tem meninas, várias meninas grávidas de estupro entre os Yanomamis. Então, assim, é uma questão muito séria. E sabe uma das coisas, porque eu queria ser antropóloga antes de ser atriz. Sim. Eu queria trabalhar com comunidades indígenas. Então, essa história da natureza e dos povos originários, dos quilombolas, me angustiava muito. E uma das coisas que mais me deixa emocionada a viver esse momento é que hoje a gente tem um ministério. Temos uma indígena presidente da FUNAI, temos uma ministra dos povos originários. Isso é um alívio, eu não preciso mais... Eles estão aí. Para que serve o humor? Ora, serve para te pegar no colo, serve para te perdoar, serve para... Perdoar? Para te perdoar das nossas imperfeições. Quando a gente ri de nós mesmos, a gente deixa de ter a necessidade de ser perfeito. A gente desmonta o nosso ego e a gente abre os braços para trocar ideias, para ouvir críticas. As pessoas não podem se levar tão a sério. O problema é o seguinte, Taz, eu acho que a vida é tão dura, né? E para vocês homens, muitas vezes, eu acho que assim, fez os 16, 17, vai virar homem, pensa o que vai ser, para as palhaçadas. Então, muitas vezes, a nossa construção, assim, do que a gente gostaria de ser, do que a gente está descobrindo no mundo ainda, uma pessoa de 18, 20 anos, é muito jovem, tem muita coisa para descobrir. O mundo é muito diverso, muito complexo, mas já temos que entrar num esquema, numa coisa... bruto, né? Bruto, é violento, né? Esse encaixe dentro dessa sociedade que te exige um comportamento. E muitas vezes a gente vê que a gente não consegue, e a comédia serve para te pegar no colo e para dizer, não precisa acertar o tempo todo. Então, eu acho que o humor, a comédia, tem uma generosidade e tem uma empatia pelo ser humano quando consegue. Ela tem essa função. É isso que eu persigo no meu trabalho. E é uma questão de saúde mental, né? Com certeza. É por isso que eu falei no começo, Exato. a insanidade, onde você é especialista, é meio que uma cura hoje, Exato, não é? exato. Dessa doença mesmo. Dessa doença social. Rígida, né? Exato. A comédia te perdoa, é isso que eu... Sabe? É aí que entra como sabe? Ela é terapêutica. Terapêutica. Ai, que bom ter, assim, essa sessão de terapia aqui. E no próximo bloco, gente, vai chegar Dercy Gonçalves aqui no Provoca, com Grace Janucas. É quem ela está homenageando no teatro. Já voltamos. No ano de nascimento da Dercy Gonçalves, em 1907, automóvel era coisa rara. O negócio era charrete, bonde. Dercy morreu em 2008, quando já tinha iPhone. A minha convidada, Grace Janucas, faz uma linda homenagem à grande comediante na peça Nasci para Ser Dercy, em cartaz em São Paulo. Linda peça, Grace. Olha, é um espetáculo muito emocionante que eu fui convidada para fazer. Você foi convidada? Fui convidada. O Kiko Rieser, que é um novo autor, um diretor, é um jovem, ele escreveu esse texto.
fez uma pesquisa profunda e fez um recorte da vida da Dercy, para mostrar, que eu acho incrível, para mostrar quem era a Dercy. Não só a grande comediante, uma pioneira, uma mulher que levantou milhões de bandeiras, daqui a pouco eu falo, mas a Dercy artista, a Dercy criadora, a Dercy produtora, a Dercy que atravessou, que saiu de uma cidade onde ela era completamente discriminada. Discriminada de um jeito rejeitada, violento. E assim, ninguém entendia ela ali. E como essa mulher teve força de caráter, talento, criatividade, para se tornar uma referência nacional. Nossa, é por aí que anda o espetáculo. Uma inteligência. E eu tenho que contar para eles que você é uma grande comediante, as pessoas podem imaginar que você vai imitar a Dercy, e não tem sei. nada disso. Não, tem uma coisa que vai muito além, porque a imagem que temos da Dercy, principalmente a Dercy da televisão, é ela falando palavrão maravilhosamente. Maravilhosamente. Aliás, mas talvez não tenha visto aquela mulher, principalmente os jovens, com 80 anos, com os peitos de fora no carnaval do Rio de Janeiro. O roteiro é assim, é a história de uma atriz que vai fazer um teste para viver a personagem Dercy num filme, só que ela se revolta com o roteiro, porque o roteiro é raso. É essa imagem da Dercy desbocada, uma velha louca, do braço de fora. E ela começa a contar um pouco de quem é a Dercy. Ela vai incorporando a Dercy para ver se esse pessoal faz um roteiro melhor. Bom, a história é essa. Então a Dercy vem vindo. Foi ela que trouxe para a comédia o improviso, porque antigamente não existia. Ela foi inovadora em tudo. Ela enfiou o pé na porta e lutou por nós, mulheres, e por nós, artistas brasileiros, de uma maneira que ela tem que ser reconhecida. Essa mulher é uma pioneira Início em tudo. do século XX, né? Imagina o que era, meu amor. Que é isso? E ela, como você já disse, ela vem de uma cidade do interior. Ela era virgem e era tratada como se fosse uma prostituta. Exato, sabe por quê? Porque ela era original. Ela assistia cinema, ela era bilheteira do cinema. Então, ela queria imitar as artistas de cinema, como qualquer menina quer imitar, sei lá. Imitar, inclusive, se maquiando. Ela pegava carvão, porque não tinha maquiagem na época. Ela pegava carvão, passava no olho e saía pela cidade, botava uma roupa colorida, ela brincava de imitar. E a ignorância das cidades com mentalidade muito né? Ela já diziam que ela era prostituta, enfim. E é até legal falar da cidade, que é Madalena, que depois ela, com grande generosidade, assim, botou o amor dela por Madalena, inclusive construindo um túmulo maravilhoso. O túmulo dela está lá, o Museu da Dercy Gonçalves está lá. Ela lutou muito com vereadores e deputados para que Madalena ganhasse escolas e hospitais. Ela aceitou. E sabe que ela sempre dizia uma coisa? Ainda bem que eu não fui aceita lá, senão eu estaria lá. Senão ela não seria a Dercy, né? Exatamente. E é porque aquilo, pequenos mundos não cabem grandes artistas. Oh, linda imagem de mulher que me seduz. Se eu pudesse, tu estarias no altar. És a rainha dos meus sonhos, és a luz, és malandrinha. Não precisas trabalhar. E eu me dei conta, estudando a Dercy, sabe, quando a gente nasce, já existe, sei lá, a gente tem uma coisa cultural que é, dia 25 de dezembro é Natal, tem o coelhinho da Páscoa, tem o não sei o quê. E havia já instalado um conceito de engraçado dentro do Brasil, que com certeza a Dercy é responsável. Ela, o Oscarito, o Grande Otelo, eles se instalaram um conceito de timing de comédia brasileiro que é daqui. Isso já existia. E essa justiça é feita muito poucas vezes. Ela criou isso. Cuidado com o galo, príncipe. Agora
Agora quem canta de galo sou eu. Ela fala que precisa ter inteligência, né, para falar palavrão. Sim, claro, Não é? sim. E a história do palavrão, essa menina sofrida, essa Dolores Gonçalves Costa, que nasceu, que é o nome original da Dercy, de nascimento, ela sofreu, se desiludiu, se desencantou, foi parar num ambiente do Teatro Mambembe, que andava para cá, andava para lá, como cantora inicialmente. E aí havia aquela coisa, e ela muito brincalhona, muito não sei o quê. E é claro que essa coisa do palavrão estava instalada ali, e ela na brincadeira, que diziam que ela não era bonita para ser vedete, então ela cantava, e depois ela pegou tuberculose, a voz dela não ficou tão boa para cantar, então ela cantava para brincar com as músicas, e claro que aí escapava um palavrão e uma coisa. Então eu sinto que a Dercy Gonçalves é um escudo protetor para Dolores Gonçalves Costa, tão sofrida e com uma inteligência, porque ela sacou. Brutal. O que ela fazia no teatro? Era um stand-up. Claro que era. Né? Era um stand-up. Não só no teatro, como na vida, né? Nos programas que ela frequentou, as idas dela na Hebe. Ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. Imagina. Era uma mulher inteligente, manita. Manita. Ela era manita. Eu quero, além do busto, o meu túmulo. Agora, então, tem uma estrada boa, não vai sacolejando muito o meu cadáver, então eu vou bem para Madalena. Porque também agora no Rio estão fazendo carnaval no dia de finado. E eu é que não quero samba em cima do meu corpo. Eu vou para Madalena porque lá eu tô sossegada. E lembro do namoro dela com o Boni, né? Que ela falava do Boni, não é isso? Sim. E ele, obviamente, percebeu essa inteligência dela e, obviamente... Não, ela era... E teve uma carreira muito longa, muito extensa, com muita sabedoria. O grande medo que eu tinha de fazer esse espetáculo de cair num caricato, cair num exagero. Sim. Sabe? Eu queria trazer, O que humanizá-la. seria, é um risco grande, né? É claro. Mas, graças a Deus eu não sei. Até por conta da imagem que as pessoas têm, né? E da que ela expectativa. também vendia, E dela que também. era o mercado dela. Claro. Ela fazia, diz que em casa ela era quietinha, ficava bordando sapatilha, gostava de receber, adorava cozinhar e tal. Agora, ela curtia mesmo e falava bem um palavrão. Falava. Você tem algum predileto? Muitos, né? Cara de cu, eu acho bom. Olha, eu questiono atualmente, eu estou num momento de questionar muitas coisas. A gente está numa grande transformação de conceitos e tal. E eu estou sempre querendo questionar, né? Eu sou chatinha, eu sou sagitariana, eu sou rebelde até o último dia da minha vida. E aí, pô, por que filho da puta? Coitada da puta. É ofensa. Mas é que todo mundo diz, mas é tão bom encher a boca pra falar isso. Mas, pô, quem disse? E sabe, todo mundo chama, todo mundo é puta. Qualquer mulher que não esteja dentro do conceito que é puta. Então, assim, eu estou questionando, eu na vida pessoal, sim, na pessoal. Estou tentando demais. Claro. Nunca mais falei isso. Mas cara de cu tá ótimo. Cara de cu é ótimo. E eu gosto de bosta. Bosta. Quando você fala com a bosta. Não é? É. Frase dela, ela é dela mesmo, da Dercy, agora que eu lembro. O palavrão não é feito para qualquer um dizer, depende da inteligência de quem fala. Exato. Né? E é engraçado, porque a ciência mesmo fala, né, que palavrão é uma forma de alívio. De alívio. De alívio de graça. Alívio dramático. Exato. De uma situação. Não para você xingar, obviamente. Não, mas é para expressar. Tem até um momento que o Kiko escreveu no dedo, no texto, o Kiko Risser, que fala assim, você já viu alguém martelar o dedo e dizer, causei um trauma na minha falangeta? Não, a pessoa não martela o dedo e diz isso. Vai dizer um palavrão. Tem que sair mesmo. O brasileiro me aceita muito bem. Agora, quem não aceita, eu não sou considerada cultura, eu não sou considerada nada. Mas eu estou andando para eles, porque o que eu tenho, a maioria da cultura não tem. O que a Dercy diria do Brasil de hoje? Eu acho que ela
Ela ia xingar bastante. Ela ia xingar bastante. Ela era uma pessoa muito contraditória, né, a Dercy? Às vezes ela defendia posições. Ela gostava muito do Fernando Henrique, né? Assim, mas às vezes ela defendia a polícia, às vezes ela xingava a polícia. Então, assim, eu sinceramente, eu não vou me arriscar a dizer. Não vou me arriscar porque eu não conhecia a Dercy, assim, Até porque eu acho que a brutalidade que nós vivemos, ela é muito... não é um palavrão que define o que aconteceu. Né? Não temos isso. Não tem como rebater isso. Eu acho que a gente estivemos na beira do apocalipse. Bem perto, né? Bem perto, Assistimos isso daí. E teve uma hora que parece que ficou tudo normalizado também. Exato. Não sei se você E concorda. ainda está normalizado. Ainda, né? Algumas coisas continuam. O que a gente vê no centro de São Paulo hoje, famílias inteiras morando na rua, com uma dificuldade. Tu vê que elas não são pessoas que são junkies nem nada. São pessoas, famílias, que tem o seu armarinho ali, que trouxe da casa, que perdeu com o tupperwarezinho, o bebê, sabe? Então a gente está vivendo. E essas coisas, as pessoas passam. O ônibus passa, sabe? E é delicado. Levantava minha saia, mostrava minhas pernas. É boa, eu tenho as pernas boas para trabalhar. Não queria, até que eu resolvi casar. Casei com um jornalista, peguei um otário. O comediante é alguém que tem muita percepção da plateia. Também Como que você está observando a reação das pessoas à sua Dercy? Há uma troca tão bonita. Eu estou vivendo um grande momento da minha vida no palco, sabe? Estou tendo essa bênção de ser... Sabe, já tenho 40 anos de carreira, né, Taz? Já vivi muitos momentos, em muitas idades, e muitos sucessos, e muitos fracassos e tudo. Mas esse é um momento muito especial, onde eu estou conseguindo trocar com pessoas de todas as idades. E que você está com a cara de quem está se divertindo muito. Estou me divertindo, estou me emocionando. E não paro de trabalhar, né, Taz? Não. Em breve estreia ela não outro para espetáculo. de trabalhar. Olha aqui, ela está em cartaz com a Dercy, já está ensaiando uma outra peça que vai estrear em março. Exato. O que faremos com o Walter, do Juan José Campanella. E a Dercy continua. Dercy continua. Então, olha que bacana. Olha só. Nós vamos com Dercy no Teatro Itália até o dia 26 de fevereiro. Tá. Sextas, sábados e domingos. No dia 3 de março, estreia o que faremos com o Walter, sexta, sábado e domingo, à noite. Tá. E Dercy vai também para o Teatro Frei Caneca, numa sessão especial do Teatro Opus Frei Caneca, às 4h30 da tarde, a partir do dia 11 de março. Que delícia. E ficamos março e abril, uma única sessão semanal, aos sábados. À tarde. À tarde. Eu adoro isso. Para todas as pessoas que, sei lá, eu tenho medo de sair à noite, ou não sei o que, eu moro em outra cidade. Não, eu Dá prefiro. para vir almoçar, assistir o ver de espetáculo. tarde, eu adoro. Que legal. E vai ter um público gigante que não gosta mesmo de sair de casa mais tarde. Exato. Então, assim, estamos aí e eu vou te dizer, é uma alegria poder fazer teatro, tanto teatro. E de boa qualidade, porque são 2 espetáculos onde eu vi personagens bem diferentes. Eu sei que eu tenho 2 horas para descansar, tirar a maquiagem, botar meus pés para cima e fazer o outro, entrar na outra. Mas tudo bem. Carmen Miranda fazia 7 espetáculos por dia. E entre um e outro, ela tirava toda a maquiagem, tomava banho e refazia aquilo. Que bom, 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 bom. É brasileiro, tica, tica, bum, tica. Com um pandeiro fazendo tica, bum, tica. Eu tenho uma impressão, às vezes, sua, de que você é uma pessoa solitária. É só impressão? Não, eu não sou solitária. Eu tenho bons amigos, mas eu tenho uma solitude. Solitude. Eu não sinto solidão. Mas, assim, às vezes tenho tanta coisa para pensar. Então, assim, eu ligo para as pessoas, eu converso, a gente se encontra, troca ideias. Mas eu gosto de me encontrar para coisas profundas ou muito alegres, muito divertidas. Sabe esse negócio de sair, curtir, ir pra bar? Eu não consigo mais fazer isso. Eu quero aproveitar meu tempo. Sim. Para adquirir mais conhecimento, fazer mais trocas. Acho que eu vim para o mundo para melhorar, né? Então, o que eu já vi, já vi.
Eu não bebo, não uso droga. Todas essas coisas ficaram no passado. Então, o que me interessa? Aonde que eu me alimento? Tem dois lugares que eu me alimento. Diga. Nas conversas, no conhecimento, na troca humana de conhecimento, de ideias e na natureza. Por que você fez essa maquiagem? Porque eu queria ficar ao cantinho. E eu tô querendo ao cantinho. Na última parte do meu encontro com esta moça, nós vamos para um lugar lá na ponta do Brasil, Rio Grande, o ninho de origem de Grace Janucas. Bate lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande, tá. Já voltamos. Ah, pode crer, daqui a pouco a gente tá aí. Fundada em 1737, Rio Grande é a cidade mais antiga do Rio Grande do Sul. Foi cenário de batalhas entre portugueses e espanhóis, aquela disputa sangrenta que definiu inclusive as fronteiras nossas lá no sul do país. E lá se inicia, pessoal, a Praia do Cassino, a maior do mundo, 254 quilômetros de extensão. Mas o fato marcante que abalou o Rio Grande para sempre se deu em 1963, quando nasceu a minha convidada Grace Janucas. O Grace, eu fico imaginando como é que é a infância de uma Grace, essa criança tranquila lá nas bordas do Rio Grande. Eu tive muito espaço para brincar, para pular, para subir em árvore, com uma natureza que me amparava o tempo inteiro, muito passarinho para observar, muita árvore frutífera, muitas estações bem definidas e um lugar onde eu tinha espaço para o meu faz de conta. Eu fui criada numa casa com muita natureza, muitos bichos. Quintal, jardim. A gente era muito grande, era quase um quarto de quarteirão, assim. E os meus irmãos todos, eu sou a menor de 6 irmãos, todo mundo adorava bicho. Então, tive uma infância muito viva, muito estimulada, muito... Minha mãe era uma mulher com um espírito artístico, todo mundo tocava, todo mundo... E eu passei os dias brincando e fazendo faz de conta. Isso foi muito legal. Lendo, meu pai incentivava a gente muito a ler. Tinha muitos livros na minha casa. Os invernos eram indoor. Claro. E os verões e as primaveras... Na praia mais longa do mundo, sei lá. Que é um lugar incrível. Sabe por quê? Porque quando tu senta na beira da praia, tu pode andar, sempre vai ter algum lugar que tu vai estar deserto, tu pode sentar quieto e observar o mundo. E aquela vastidão, porque é reto. E tu vê o que tu é. Nada. Olha só. Um nada no meio daquela vastidão. Isso é muito importante. Todo ano eu tenho que ir lá para me dar conta de que eu sou só mais um grão de areia no universo. Assim. Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão, ter os pés roseteados de campo, ficar mais trigueiro com o sol de verão. Quem é maior, a Praia do Cassino ou o ego dos gaúchos? Eu vou te falar um negócio. É o seguinte, se tem coisas que eu sei que eu sou, eu sou mulher, eu sou atriz e eu sou gaúcho. O gaúcho tem uma identidade. O gaúcho tem uma identidade. A gente aprende. Tu sabe o hino de São Paulo? Não sei. A gente sabe. Aí, claro, não, eu sei. Então acho que tem uma coisa da identidade. Gaúcho, que ele gosta de esfregar na cara dos outros. Eu me lembro do dia do 11 de setembro, que caíram os prédios, a manchete dos jornais no Rio Grande do Sul era assim: morreram 3 gaúchos. Ué, nossa turma, ué. Claro. E então, qual o problema? Sim. Né? As pessoas mais importantes que estavam lá. Né? Não, eu tô brincando, é um lugar que eu amo. Mas tem isso também. Não, tem um orgulho de ser gaúcho. Sabe por quê? Porque a gente tem uma identidade, aquela coisa do pampa. As tradições gaúchas são muito legais e unem muita gente e nos identificam muito. E tá lá, tá na nossa alma, né? Eu ouço um vaneirão, já me dá um negócio. Como foi que nesse ambiente você se descobriu artista?
A minha mãe sempre gostou muito de arte, meu pai também. A gente assistia muitos filmes, a gente adorava cinema, falava-se muito, tanto que meu nome é Grace, né? Por causa da Grace Kelly, coitados, achavam que eu ia ser bonita como ela. Mas aí, como eu me encontrei, eu não sei, eu gostava de inventar, gostava de brincar. E eu fui bandeirante. Bandeirante, que é aqueles... os escoteiros e bandeirantes, que era uma atividade muito legal. É. E ali sempre tinha um teatrinho. E a minha mãe me botou na aula de balé, porque eu estava sempre pulando, dançando. E aí eu também eu desenhava. Então, todas as artes que eles puderam promover para a gente, para todos nós, eu estudei. Música também, mas não sou uma pessoa matemática para música. Eu tinha uma professora, Dona Laci, que era um amor, mas coitada, ficava... Laci o nome dela. Ela ficava até me irritava, eu gostava de tocar de ouvido. Eu sempre fui um pouco rebelde, nunca fui acadêmica. O que veio primeiro para você, assim? Escrita, atuação, cara de pau? Lembra que eu te disse no início do programa que eu queria ser antropóloga, né? Antropóloga. Eu não queria ser atriz. Eu queria trabalhar com comunidades indígenas, quilombolas e tal. Eu fui fazer vestibular para antropologia e, em segunda opção, que eu descobri que eu podia, na hora da inscrição, eu botei lá, porque me disseram que eu tinha que escolher um outro curso, eu olhei e vai ter teatro, deve ser pensar muito louco. Acabei passando, me descobri no teatro e descobri, acima de tudo, eu acho, no teatro, um lugar para colocar para alguém, através de textos de outras pessoas e tal, as minhas ânsias. De levar mensagens, né, para outras pessoas, de buscar consciência e conhecimento. Sempre me interessou o conhecimento. E levar conhecimento e trocar conhecimento. Até as mensagens antropológicas que você estava querendo. Exatamente. Né? Então, não fui eu que escolhi. O destino me levou. Que bonito. E São Paulo, hein? Porque os gaúchos geralmente saíam e iam para o Rio. Inclusive Brizola, né? Sim, virou governador do Rio de Janeiro. Maravilhoso. Por que você Porque eu escolheu vim... São Paulo? Me diziam São Paulo. Tem que ir para São Paulo. Imagina, aquele lugar de selva de pedra, Deus me livre. Aí o Caio Fernando Abreu, que se tornou meu amigo, que de quem eu era muito fã e tal, acabamos nos conhecendo e ele foi com a minha cara, não sei porquê, porque eu nem abria a boca, eu vou falar qualquer coisa, ele não vai mais gostar de mim. E aí, enfim, aí o Caio me assistiu lá em Porto Alegre, num espetáculo e tal, e voltou para São Paulo para morar aqui e falou, tem um quarto para ti lá, um apartamentinho para ti lá, vamos para São Paulo, vamos para São Paulo. E me encantei por São Paulo. Imagina, eu cheguei na primavera, a cidade estava florida de azaleias. Aí eu falei, uau, é legal. Eu fiz cursos que foram muito importantes para mim. Eu fui buscar a minha formação. Eu trabalhei de garçonete de noite para pagar meus cursos de dia. Eu fiz curso com a Denise Stoklos, que de repente a Denise tinha, em teoria e técnica, tudo que eu tinha como impressão que eu achava que não podia ser teatro. Porque eu sempre ficava pensando, via as coisas da faculdade, minha careta, tudo bem assim. Mas tinha que ser diferente. Aí, não gosto de coisas muito certinhas. Vocês eram bombados quando eu cheguei aqui. O olhar eletrônico. Vocês foram muito importantes assim na minha formação. Olha só, olha que perigo, hein? Marcelo, Vera Lúcia do Nascimento tá te perguntando. Ela acha você meio chato, mas mesmo assim quer perguntar. Qual é seu telefone? Eu não vou dizer, A primeira peça que você escreveu, Não Quero Droga Nenhuma, com 21 anos. Que cara de pau, hein? Porque a gente, né, éramos uma geração que experimentava de tudo. E tinha droga pra tudo que é lado, também usei. E aí tinha uma campanha do Sarney que dizia assim, não quero droga nenhuma. Tum. Só que as pessoas, era uma coisa... que a pessoa assistia as propagandas e ficava com uma fissura. Dava vontade, claro. E aí eu fiz Não Quero Droga Nenhuma, comédia, que foi o primeiro espetáculo que falava sobre dependência química. Dependência química, que ficou 5 anos em cartaz. 5 anos, em temporadas assim, meia-noite, lotadas e tal. Eu sempre fui para os undergrounds. Era tudo muito fervilhante.
tudo efervescente. Éramos jovens, queríamos trocar ideias. Lembra o que era? Era assim, era um punk, que uma intelectual, era uma socialite, era um jornalista, era um músico, não sei o quê. A gente se encontrava, a gente trocava, havia essa urgência de saber que... Então, assim... E que agora é muito necessário de novo, não é? Exatamente. Eu acho que a gente vive hoje uma prateleirização das coisas. Prateleirização. Como que é isso? Eu acho que, sabe, uma coisa já tem que ser classificada. Fica aqui e não se mistura com aquilo. É isso, é aquilo, é o outro. Então, assim, são tantas definições que a pessoa precisa ficar tentando se encaixar naquela prateleira. Nós temos que ser tudo. Claro. O mundo é diverso, as pessoas são diversas. Até para você, inclusive, se você quiser, também entender por que você está nessa prateleira. Exatamente. E mais, eu acho, às vezes, esses títulos, essas definições, elas são boas para perfil de Instagram, para depois o pessoal do marketing ir lá e procurar, ok, o target. Pessoa cis, pansexual, esse produto vai para cá. Tá. Então, a gente está se vendendo. Já está feita a pesquisa. Já está feita a pesquisa para chegar o produto em nós. Tá. Então a gente tem que ser esperto e não se encaixar em nada. E circular e andar por aí. Por quê? Porque o mundo é diverso. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado morria, mas esse ano eu não morro. Ano passado morri, mas esse ano eu não morro. Quero saber o que eles estão querendo saber de você aqui. Olha aqui, olha aqui. Lourenço Peixoto, por que os melhores personagens são aqueles que mais sofrem na sociedade? Por quê? Tudo que eu criei vem da dor. É quase... eu crio... uma coisa me incomoda, né? Eu estou falando como autora, né? Uma coisa me incomoda, eu fico pensando por que me incomoda, por que aquilo está me incomodando. Aí eu vou pensando em soluções, em como eu poderia fazer melhor. E aí eu invento um personagem para traduzir esse incômodo e trazer uma solução. E aí se cria uma coisa engraçada. E agora, a gente falou da Dercy, né? A Dercy é outra que viveu dores incríveis e se protegeu e sabia tirar sarro dela mesma. O Tony Budinicas, qual foi o momento mais obscuro da sua carreira? Quando eu não tinha nenhum trabalho e eu nunca fiquei assim esperando que me convidassem, sabe? Eu sempre fui lá e fiz. E eu me lembro que meu filho era pequeno, eu tinha me separado, estava passando um momento pessoal bastante difícil, não tinha trabalho. E eu bati em várias portas, assim, pedindo para fazer uma performance aqui, me apresentar lá e não sei o quê. E todo mundo me dizendo, Grace, isso não existe mais, não sei o quê. E eu não sabia o que fazer para sobreviver, sabe? Fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? E foi numa dessas, em muitas vezes como essas, que eu fiquei sem trabalho, que eu não quero mais ser atriz, não aguento mais isso. Eu não aguento mais isso. Não foi um, foram vários. Sim. Vários momentos obscuros. Sabe o que tu vê? As contas caindo, e não rola nada, assim, e não tem trabalho. E, de repente, todo mundo te conhece, todo mundo te para na rua, e as pessoas querem tirar foto, e tu tá investindo. Eu, por exemplo, é muito difícil eu ter saco de ficar esperando uma Rouanet, porque como eu produzo, eu tenho outras coisas para fazer, do que ficar ali, da lei. Então, eu sempre que ganhava dinheiro, eu pegava o dinheiro, reinvestia. E perdi muita grana, fui roubada, eu fui passada para trás por bilheterias eletrônicas. Aí eu tinha conseguido juntar um dinheiro para dar uma entrada num apartamento, perdi tudo, porque eu tive que pagar meus atores. Enfim, quem não arrisca, não é petisca. Mas eu posso dizer o seguinte, eu não faria nada diferente. Que maravilha, né? Poder dizer isso agora, né? Não, eu vou falar uma frase da peça, do Nasci pra Ser Dercy. Hoje eu posso dizer com a boca cheia, eu sou uma mulher realizada. Por quê? Porque eu acho que um dos motivos que a gente sai para o mundo, e é o que me deu força também para enfrentar todas as situações, é porque eu precisava achar meu lugar no mundo.
como esquisitinha, estranhinha, que não se encaixava. E, de repente, as coisas que eu pensava começaram a rolar. Vamos falar mal aqui de 2 homens específicos, Paulo, Marcelo e Nicolas. Paulo, Marcelo. Seu marido e seu filho. Quem são eles na sua vida? O Paulo Marcelo é meu companheiro há 16 anos. Meu parceiro. Segurou muitas ondas comigo. Como, acima de tudo, nós somos 2 bons amigos. Seguramos muitas ondas. Ele é produtor. E o meu filho é a minha maior obra de arte. É a maior obra que eu fiz. E eu fui desafiada a educar praticamente sozinha, porque meu ex-marido mudou. Meu filho era muito pequeno, ele foi para fora do Brasil. E eu fui desafiada a criar um homem. Sendo uma mulher que entende tanto do universo feminino e tendo que descobrir o que é educar um homem. E eu vou dizer uma coisa, tem todo esse feminismo, essas coisas, mas os homens, é muito delicado ser homem. É muito delicado ser qualquer coisa nesse momento, nesse país. No mundo, né? Porque se exige muitas coisas das pessoas. Crescer não é fácil. E são 2 pessoas que me enchem de muito orgulho, porque somos uma família muito que me apoia por quem eu luto. Quanto da sua vida foi planejado e quanto que foi improviso? Nada foi planejado. Nada foi? Nada. Tudo que eu planejo, difícil, viu? É viagem, é férias, nunca rola. Não, nada, as coisas vão acontecendo, é muito difícil. E porque eu sou assim, ó, meu psiquiatra costuma dizer que eu sou contrafóbica. Ou seja, se eu sinto medo, eu vou lá e enfrento. Então, eu não posso ver um muro, eu pulo. E eu me atrapalho, e eu me dou mal, e saio toda arranhada, e volto pra cá. Então, assim, é muito difícil planejar, principalmente porque eu tenho uma vida profissional de muita insegurança, né? Sim. Eu acho que uma das poucas coisas que eu consegui planejar foi a minha cirurgia do quadril, que eu tive que botar uma prótese do quadril. Aí eu me planejei para fazer, porque tem que fazer o outro, eu ainda não consegui planejar. Porque não tinha outra opção também. Lógico, Grace Matos Janucas. Me responda, então, o que é a vida? A vida é tudo que pulsa. A vida é o desafio do conhecimento, do entendimento, da empatia. A vida é o desafio de amar ao outro e a tudo que está vivo e aprender com tudo que vive e buscar na vida as respostas para os nossos draminhas pessoais. Sabe, quando eu não tenho nenhuma resposta, eu vou para o meio do mato e vou observar a natureza. A resposta está lá. Tudo se repete em micros e macros universos. A vida é... Deus é vida. A vida é a natureza e a natureza é Deus. Isso é a vida para mim. Que delícia. Mas eu posso entrar nessa igreja? Pode, vai lá pro meio do mato. Que maravilha. E você veio com um figurino maravilhoso. Ah, pois é. Eu vim de roxo, prendi meu cabelo. Esses brincos que ganhei da minha nora e do meu filho. Tá linda, parabéns. Tô linda pra ti, pra TV Cultura, porque eu amo esse lugar. Tô muito feliz aqui fazendo o Rá-Tim-Bum. Ah, acabou. Ah, pai, mas não fica triste, amanhã tem mais. O Rá-Tim-Bum é um dos programas que eu mais me orgulho de ter feito na vida, porque não teve uma violência. Tratava a criança com muito respeito. Numa época em que tinha muita coisa violenta. Então, o Rá-Tim-Bum foi outro divisor de águas. Eu tenho a sorte de estar sempre envolvida em coisas que são divisoras de águas. Acabei de fazer um filme com a Ana Mui Laerte, que sai ano que vem. O Clube das Mulheres de Negócios sai em 2024. Aguardem. Pessoal, vocês estão percebendo, né? Esta é uma mulher que trabalha... E que enfia o pé na porta. E que enfia o pé na porta. Minha combinação predileta. O que a Dercy ia falar agora do Brasil?
Eu acho Que recado quer ser que ela daria? Eu acho que ela dizendo. Quem quiser, que nos compre. Quem não quiser, foda-se. Tem carnaval chegando? Tem carnaval. Onde E eu você vou, vai? eu vou sair na escola Estrela do Terceiro Milênio. Estrela do Terceiro Milênio? Exato. Eu também. Tu também? Dos comediantes. Isso! Nós vamos estar juntos. Me traga a sua tristeza, que eu transformo em alegria. Eita! Ziriguidum, pessoal.